bom dia, graça e paz, como vocês estão? Espero que esteja bem. Nessa sexta-feira estou aqui para trazer uma palavra para o teu e para o meu coração que se encontra no Daniel, capítulo 3, versículo 17 em diante, que vai dizer assim. Vamos começar no 16. E respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: o quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o Senhor Deus, a quem servimos, quer nos livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se ele não fizer saber, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor encheu-se de fúria e, transformando o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que o costume. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atasse Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançasse na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, chapéus e as outras roupas e foram lançadas na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, e a chama do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu o rei: é verdade, ó rei. E tornou ele a dizer: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Então chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Até aqui. Aqui nós vamos ver que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não obedeceram ao rei, porque tinha um decreto que eles tinham que adorar aos deuses estranhos. Mas só que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram criados dentro da cultura judaica, que eles só reconheceriam um Deus como o Senhor, que era o nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor Deus dos Exércitos. E quando eles estavam cativos, o rei fez esse decreto para que todos se prostrassem diante da estátua dele. Mas teve 3 homens ousados, cheios da presença do Senhor, que não aceitou se prostrar diante de outros deuses, porque eles eram fiéis ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E muitas das vezes eu e você, quando nós estamos passando por provas, quando nós estamos passando por lutas, muitas das vezes nós nos prostramos aos outros deuses porque nós deixamos o desespero tomar conta de nós. Nós esquecemos que nós servimos um Deus que é um Deus do impossível, um Deus que nos conhece no mais íntimo. E nós nos prostramos, nós nos afastamos da presença do Senhor para recorrer a outros deuses. E esses outros deuses não podem nos salvar, esses outros deuses não podem fazer nada por mim e por você. Mas quando nós verdadeiramente confiamos no Senhor, dependente da fornalha que nós estamos passando, nós vamos crer que o Senhor, ele é poderoso para mudar aquela história que nós estamos passando naquele momento, aleluias. Eles não olharam para a situação
Ele sabia que existia um Deus que poderia mudar a história da vida deles. Se eles tivessem olhado, se ele deixasse com medo, que a incredulidade tomasse conta do seu coração, eles iam se prostrar a outros deuses, eles iam se vender, eles iam se corromper, mas eles não aceitaram se corromper, mesmo sendo escravo numa terra idólatras. Eles não aceitaram, eles fizeram a diferença. E é tão interessante que o rei, ele se ira quando eles falam que ele não vai se prostrar. Quando nós temos um posicionamento que nada nos abala, o inferno se levanta. Porque ele fala, como? Já tentei de tudo. Estou tentando mais uma vez e não vai se abalar, não vai se vender, não vai se corromper. Como assim? É porque nós servimos um Deus todo-poderoso, Deus do impossível. Um Deus que vai onde ninguém mais pode ir, que faz aquilo que ninguém mais pode fazer. Quando nós temos a convicção de que Deus nós servimos, nós não nos prostramos a qualquer outros deuses. E assim é tão interessante que o rei, ele se ira e ele fala, amarra a mão deles, põe bastante roupa, joga, com a fornalha 7 vezes mais aquecida, aleluias. E foi obedecido. E os homens mais fortes, robustos, fizeram isso e eles lançaram e eles foram mortos pelo fogo. E o mais interessante, que Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo diante do fogo, mesmo diante da fornalha acesa, eles não sofreram dano nenhum. Agora eu e você, quando nós passamos por situações adversas, nós começamos a olhar para as situações adversas, tem falatório, tem diz que me diz, e nós damos ouvido, e nós acabamos esquecendo que nós temos um Deus que pode mudar a história das nossas vidas. Nós acabamos esquecendo que só o Senhor dos Exércitos pode entrar na causa e mudar a história das nossas vidas. Mas nós começamos a olhar, nós esquecemos, nós nos deixamos nos corromper. Porque muitas das vezes nós olhamos e falamos, não, a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Ilusão. Porque a nossa grama é mais verde do que a do vizinho. Só que no momento que nós estamos passando pela situação, nós não conseguimos enxergar um palmo diante do nariz. Porque a situação, ela tem por tendência ofuscar os nossos olhos. Nós não conseguimos enxergar direito, fica tudo distorcido. Porque nós não olhamos mais com os olhos da fé, nós olhamos com o olho da razão. E quando nós deixamos a razão tomar conta, nada acontece. Porque é o meu eu, é a minha carne que está gritando, que está falando, que está em desespero. Mas quando eu convido ao Senhor para entrar na minha vida, tomar conta da minha vida, da minha casa, da minha família e confiar nele, aleluias, eu vou passar por situações tranquilas, sabendo que Deus é poderoso para mudar a sorte. Nós vamos ver também Esther, quando Esther ela foi convocada pelo seu tio a não declarar quem ela era, que ela era uma judia, mas que ela, para ela ficar quieta, ela foi levada para o palácio. Do palácio, ela achou graça diante do rei, ela obedeceu aquilo que o seu tio falou. E quando os judeus estavam em perigo de vida, porque o opositor queria destruir com todos os judeus, por causa que Mordecai, ele não se prostrou, ele não se vendeu, e isso trouxe ira ao opositor. E quando lançou o decreto que todos os judeus tinham que ser mortos, Mordecai mandou falar para Esther que se ela não tomasse posição, que ela não foi para o palácio à toa,
Ela foi para o palácio porque Deus tinha um propósito e chegou a hora do propósito de Deus se cumprir. Se ela não tomasse posição, se ela ficasse na dela, ela também ia morrer porque ela era judia. E ela pediu para que o tio, as moças e todo o povo entrasse em um jejum. Porque quando entrasse na presença do rei, sem autorização, sem que o rei chamasse, se ele não levantasse o cetro de ouro, a pessoa morria. Mas ela jejuou, ela buscou a face do Senhor, ela não olhou para a situação daquele momento. E ela declarou: se eu perecer, pereci. Mas ela sabia que ela servia um Deus que era todo-poderoso. E ela entrou, depois de 3 dias de jejum, ela entrou diante do rei. O rei levantou o cetro para ela, ela achou graça diante do rei. E o rei, ela fez o banquete, ela convidou o rei, ela convidou o opositor. E os judeus saíram vitoriosos. Quando nós nos posicionamos em meio à guerra, em meio à enfermidade, em meio à destruição, olhando para o alto, o Senhor, Ele reina nas nossas vidas, o Senhor, Ele muda história. Mas quando eu e você focamos, o nosso foco é na situação: ai, porque eu recebi uma sentença, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Nada vai acontecer. Mas se você falar: Senhor, eu passei no médico, eu fiz exames e eu tô com uma tal enfermidade, Senhor, neste momento. O Senhor não me criou com essa enfermidade, Pai. Eu coloco nas tuas mãos, que a tua vontade seja notória sobre a minha vida. E o Senhor, Ele vai operar da maneira dele, do jeito dele. Muitas das vezes a nossa família se levanta contra nós e muitas das vezes nós olhamos para aquela situação e nós começamos a responder, a brigar, a falar coisas que não deveria. Se era momento da gente ficar quieto, só observar e falar: Senhor, o Senhor está vendo, Pai? Olha o que eles estão fazendo comigo, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos. Se eu mereço passar por isso, Senhor, que o Senhor venha comigo, que o Senhor me ajude, que o Senhor me capacite, mas se não, Pai, que a tua vontade seja notória sobre a vida deles. É esse posicionamento que nós temos que ter, aleluias. Mas não, nós olhamos para a situação, o nosso foco é naquela situação, e agora, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Nós começamos a colocar a mão contra o pé, fazer coisas que não era para fazer, que era o tempo da gente estar buscando a presença do Senhor, entregando este momento difícil na mão do Senhor. Nós queremos dar uma ajudinha para o Senhor não precisa da minha ajuda, Ele não precisa da sua ajuda. Se Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem dado uma ajuda para o Senhor, com certeza eles tinham perecido. Mas como eles foram obedientes e ele não fez nada, ele aceitou, crendo que existia um Deus que podia mudar essa história, aleluias. Ele foi lançado. Mas como diz a palavra, quando ele saiu, ele não tinha cheiro de fumaça. A roupa estava intacta, nem o cabelo pegou fogo, porque o Senhor cuida, o Senhor guarda, o Senhor nos traz livramento dos momentos difíceis. Nós precisamos crer, acreditar verdadeiramente que a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz sobre as nossas vidas, que o Senhor, ele tem poder para mudar a história das nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Não importa o momento que nós estamos passando, não importa a fornalha que nós estamos passando, não importa. O que importa é colocar Cristo no centro das nossas vidas, de cada situação, em nome de Jesus Cristo. Porque se Ele quiser fazer, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. E não adianta eu e você ficar brigando com Ele, que não vai resolver. Porque Ele sabe o que é o melhor para as nossas vidas. Tem processo que nós precisamos passar, que nós precisamos ser tratados, nós precisamos ser curados, sarados e libertos. Uma criança, ela só passa de ano na escola porque ela passou pelo processo do aprendizado. Ela passou pelo processo da prova. Ela tirou 10.
Ela tirou nota que é equivalente para que ela pudesse passar no final, aleluias. E quando nós passamos pela prova com o Senhor, nos capacitando, nos fortalecendo, nós somos aprovados para que amanhã ou depois nós encontrarmos pessoas que estavam passando por situações difíceis ou passando a mesma situação que nós estávamos passando, falar, não, eu tenho habilitação para falar. Jesus, ele pode mudar a tua história, assim como ele mudou a minha história, ele vai mudar a tua história. Como ele transformou a minha casa, ele vai transformar a sua casa. Como ele transformou o meu casamento, ele vai transformar o seu casamento. Nós precisamos crer. Nada é por acaso, tudo tem um propósito, tudo coopera para o bem daquele que ama o Senhor. Se você ama o Senhor, você não vai passar por este mundo ileso de nada, não. Você vai passar por situações, sim. Porque quando Jesus esteve aqui na terra, ele passou por situações difíceis. Ele foi humilhado. Ele foi espancado. Ele foi crucificado por amor a mim e a ti. Por que eu e você, meros pecadores, comedores de arroz e feijão, vamos passar como se nada tivesse acontecendo? Nós não somos super-homens, não. Nós somos homens e mulheres cheios de falhas, cheios de defeitos, mas pela misericórdia do Senhor é que nós prosseguimos a cada dia. Pela misericórdia do Senhor que nós acordamos todos os dias. É pela misericórdia do Senhor que nós vencemos cada leão. Nós matamos o leão a cada dia pela misericórdia do Senhor. Se o Senhor não for conosco, nada podeis fazer, nada nós somos, aleluias. E nós temos que crer que o Senhor, ele está conosco, que ele vai operar no momento certo, na hora certa. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, não. É no tempo determinado do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Se você se sentiu abençoado com esta palavra, compartilhe este vídeo, dá um like, se inscreva, para que quando eu postar mais palavra da parte do Senhor para o teu e para o meu coração, você ser notificado em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha te abençoar poderosamente neste momento difícil que você está passando. Porque a fornalha não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado na tua vida em nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra no teu espírito. Você não está só na fornalha. Jesus está contigo, aleluias. E tem livramento, tem cura, tem restauração, tem salvação em nome de Jesus Cristo. Basta você crer que o Senhor, ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você possa pedir, pensar ou imaginar em nome de Jesus. E o melhor de Deus está por vir sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor expresse o olho dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz. Se o Senhor assim permitir, estarei de volta, trazendo uma oração para o teu e para o meu coração, em nome de Jesus Cristo. Fique na santa paz do Senhor. Creia, a fornalha não vai te matar. Você não vai morrer na fornalha. Da fornalha haverá testemunho para a honra e glória do Senhor. Tchau, tchau.